Olá, meus irmãos, graça e paz, a paz do Senhor, Shalom, como que vocês estão? Espero que bem ao assistir mais esse vídeo, ao qual nós continuaremos a falar sobre a formação da cosmovisão. Na nossa primeira aula, nossa aula presencial, nós falamos que a cosmovisão ela é um preceito que nós devemos ter arraigado dentro de nós, ou seja, lá inserido no mais profundo do nosso coração. São premissas, né, que vão conduzir a nossa forma de enxergar o mundo. Então a gente até brincou, né? Falou que cosmovisão é um nome mais chique, um nome mais bonito, para algo que todo mundo tem. Só às vezes não sabe, né, como fazer ou não sabe nem mesmo que possa ter. E nós vemos que a formação de uma cosmovisão, de uma maneira de enxergar o mundo dentro de um viés bíblico, ela é preciso que nós tenhamos algumas respostas, né, dentro de nós. E para entender e encontrar estas respostas, nós devemos estudar os 4 pilares, né, da história bíblica, que é a criação, a queda, a redenção e a consumação. Na nossa aula da semana retrasada, aquela aula assíncrona, ou seja, aquela aula remota, nós falamos sobre a criação. E nós vimos que a doutrina da criação ela não é simplesmente algo para debatermos com evolucionistas ou naturalistas. Ela vai muito mais além, ela traz verdades embutidas que nos fazem chegar à resposta de quem somos nós. E isso é algo muito importante para que criemos uma cosmovisão. Por quê? Nós vamos perceber que nós somos seres criados imagem e semelhança de Deus. Nós somos pessoas que fomos colocadas nessa terra para administrar, para gerir a obra que Deus deixou para nós, ou seja, todo o restante da criação. Então nós vimos o grau de importância do homem, criado imagem e semelhança de Deus, dentro do processo administrativo dessa terra. Nós vimos na aula passada também que Deus fez o seu processo de criação, o processo criacionista, ele é baseado em estruturas. Ou seja, Deus criou N estruturas e nós, seres humanos, nós não temos condição, nós só somos gerentes, não somos os donos, os criadores da loja, nós só gerenciamos, administramos aquilo que Deus fez. E se nós tensionamos mudar ou quebrar esse eixo estrutural, aí nós estamos quebrando com a vontade de Deus, estamos desrespeitando a vontade que o Criador estabeleceu para a sua criação. Então, dentro desse eixo, dentro dessa ideia, nós agimos de uma maneira boa ou de uma maneira ruim em relação a essa estrutura. Nós utilizamos ela de maneiras ruins. Basta você, por exemplo, pensar no matrimônio. Vamos pegar um exemplo aqui rapidinho sobre o matrimônio. Deus instituiu homem deixando pai e sua mãe, apegando-se à sua esposa e sendo uma só carne. Perceba que existe um processo, existe uma estrutura já delimitada. E quando o homem ele age de maneira diferente desse processo que Deus instituiu, ou seja, de repente ele não deixa o pai e a mãe, de repente ele quer 2 esposas, ele não quer ser uma só carne, de repente ele quer ser uma só carne e depois deixar o pai e a mãe. Inverte os processos, é desobediência a Deus. E essa desobediência à estrutura que Deus estabelece é desobedecer ao próprio Deus e querer sofrer as próprias consequências. E é sobre isso que nós vamos falar nesta aula de hoje, sobre a queda. E o que é essa queda, o que o pecado original fez com o planeta que nós vivemos e fez com todas as áreas da vida do ser humano. Vamos lá!
A doutrina da queda, ou hamartiologia, né, como diriam os teólogos, mas é um nome, né, apenas, não vamos nem gastar o nosso grego, né, porque grego ia falar o nosso latim, mas o nosso grego falando sobre a terminação desse estudo, mas vamos falar ali que é o estudo da queda. Esse estudo da queda ele tem início lá no pecado original com Adão, quando Deus, através das estruturas, né, como nós falamos no início da aula, Deus ele determina algo para Adão, dizendo que ele poderia comer de toda a árvore que estava no jardim e que no decorrer do dia, na viração do dia, Deus viria para falar com ele. E aí o que acontece? Você conhece a história bíblica, você vai lembrar que a mulher que Deus havia feito como esposa para Adão, ela ainda não era chamada de Eva até nesse instante, ela dá ouvidos a um elemento da criação, a serpente. Aí você vai falar, Sandro, você está sendo herege? Como a serpente, elemento da criação? Sim, foi criação de Deus, né? As pessoas têm um medo, né? Uma dualidade que eles colocam o diabo como se fosse um inimigo feroz contra Deus, mas não, ele é uma criação de Deus e ele respeita as ordens do Pai. É muito engraçado que nós às vezes valorizamos demais o poder de Satanás, mas na verdade ele é um subalterno de Deus também. Rebelde, mas um subalterno de Deus, né? Deus está no controle de todas as coisas e os demônios se dobram ao nome de Jesus, ao Deus da criação. Mas enfim, fato é que Adão desobedece a Deus comendo do fruto do engano da mulher e ali ocorre a queda, ali ocorre o pecado original, a desobediência a Deus. E esse pecado original, ele traz uma transformação na vida de todo ser humano, de todo aquele que é nascido na carne, todo aquele que é nascido nesse planeta, nesse universo, ele está debaixo desse pecado de Adão, desse pecado original. E essa queda, esse pecado, ele não afeta simplesmente uma parte da nossa vida, muito pelo contrário, ele vai afetar a nossa vida por completo, todas as esferas que nós vivemos, tecnologia, educação, ciência, família, sociedade como um todo, é contaminada por esse pecado. Então nós devemos ter ideia de primeiro momento que tudo que acontece nesse mundão aí afora, as guerras, as doenças, a pandemia que nós ainda estamos vivenciando, são frutos do pecado original. É fruto da desobediência do homem para com Deus. Falando da abrangência, como nós estamos comentando, da abrangência dessa queda original, nós ao falarmos dessa abrangência do pecado, nós vamos voltar ao estudo, a uma doutrina lá da época reformada, dos reformadores, de uma doutrina do próprio calvinismo que se chama depravação total. Aí você vai falar assim, nossa Sandro, então depravação total quer dizer que o homem ele é totalmente depravado, o homem é totalmente pecador, ele só faz coisa errada, ele só faz o que não presta? Não, não é bem isso que nós estamos querendo dizer. A depravação total, resumidamente aqui, óbvio que nós estamos fazendo uma enxugada nesse estudo, o adjetivo total, ele não traz a ideia de que nós somos pecadores na nossa mais intensa capacidade de fazer o pecado. Óbvio que todos nós temos essa inclinação, porque o nosso coração é maldoso. Nós vamos falar do coração um pouquinho mais para frente, mas o nosso coração é inclinado sim a esse pecado, mas nós não o praticamos na sua intensidade. Eu até ouvia uma pregação do reverendo Eber, né, o reverendo Eber Campos Júnior, e ele falava sobre a questão de que nós temos, né, exemplificando sobre isso, ele falava que nós temos bons vizinhos, nós temos bons amigos, que às vezes nem são cristãos, ele até brinca, né, fala, oh, esse cara só falta ser crente, né, e isso mostra que existem pessoas que mesmo sem conhecer ao Senhor fazem coisas boas, fazem coisas legais, fazem coisas que são aceitáveis, porém a diferença é, eles não têm ao Senhor, e aí entra o conceito dessa ideia do total. Total não é a nossa capacidade de pecar, mas esse total ele está implícito em quê? Na abrangência de que esse pecado atinge todas as áreas. Então, quando nós falamos de depravação total, significa que todas as áreas do mundo, todas as áreas de tudo aquilo que você puder imaginar, ela está sendo sim interferida pelo pecado e ela precisa sim
de algo que nós vamos falar na nossa próxima aula, que é a redenção em Cristo Jesus, para que ela venha a ser purificada, obviamente, para que ela venha a ser liberta e que nós possamos trilhar de acordo com aquilo que o Senhor nos determinou. Por isso nós estudamos a cosmovisão, porque nós precisamos ter essa ideia de que nós nascemos debaixo do pecado e necessitamos do Salvador. É nisso que vai consistir, que nós estamos errados, nós precisamos nos consertar, nos consagrar, nós precisamos nos converter sempre para que possamos atingir e aceitar a redenção de Cristo e viver uma vida como um bom cristão. Mas nós vamos continuar isso, esse é um tema da próxima aula, não vou acabar fugindo. Vamos falar sobre a ideia do coração pecaminoso. Enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Nós estamos falando aí novamente sobre o coração. Eu li o texto aqui com vocês, lá em Jeremias 17:9, e é difícil falarmos do coração, principalmente quando nós somos cristãos. Nas aulas anteriores, nós vimos que nós devemos nos apresentar a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, enfim, uma infinidade de coisas. Mas o coração, ele é algo que, né, nós falamos até na aula presencial, que ele é o centro, né, segundo a cultura judaica. Por isso, quando nós demos coração, nós estamos falando do nosso mais íntimo, daquilo que está lá dentro mesmo, daquilo que somente a palavra do Senhor pode inferir e entrar. Então, olha só que interessante. Nós não conseguimos, por nós mesmos, mudar o nosso coração, colocar coisas novas, aliás, incutir. Nós conseguimos colocar preceitos, né? A ideia é essa, nós conseguimos colocar preceitos, mas nós não conseguimos mudar. Então, a gente tenta encher o nosso coração, nem sempre, né? Porque nós, como nós vimos, o coração ele é muito propenso ao erro, o coração do homem. Até me lembra Mateus, lá no capítulo 15, quando os fariseus, eles questionam a Jesus e falam assim, seus discípulos não lavam as mãos antes de comer, e aí Jesus vai dar aquela sapatada neles, fala assim, olha, o negócio não é bem assim não, né? Porque o que contamina não é o que entra, né, do homem, não é o fato dele lavar a mão, mas o que contamina é o que vai sair da onde? De dentro do seu coração. É aquilo que vai massacrar, porque o coração, como nós vimos, ele revela a verdade do homem, o que o homem verdadeiramente tem por dentro. Então, quando você observa essa questão do coração, você acaba por perceber que nós temos um coração totalmente quebrado, o nosso coração é sempre voltado e tensionado a fazer aquilo que não é de Deus, aquilo que não é bom. E a ideia é o quê? Que somente o Senhor pode mudar o nosso coração. E essa linha de pensamento, ela nos coloca à frente de que muitas vezes você acaba relacionando atitudes do que você pode ou não fazer na sua vida. Você vai lá e fala assim, eu como cristão, como crente, a partir de agora, eu não vou fazer mais as coisas que são concernentes ao mundo, não faço mais nada que é do mundo, com aquela linguagem bíblica, né, condicionando que tudo aquilo que é do mundo está debaixo de um sistema maligno que seja contrário ao Senhor. Mas olha só que interessante, quando nós estudamos a criação, o primeiro pilar, agora é para você perceber como uma coisa acaba se linkando com outra. Quando nós estudamos a criação, o primeiro pilar da história bíblica, nós vimos que Deus criou todas as coisas. Então todas as coisas são criação de Deus. Tudo foi criado por Ele. E nós temos o direito, nós temos a ideia de que nós gerenciamos todas essas coisas. Nós somos, como cristãos, nós somos pessoas que são posicionadas, vocacionadas a cuidar daquilo que Deus deixou para nós. A questão é que nem tudo que é desse mundo é mal, nem tudo que é desse mundo vai ser ruim, mas nem tudo que é desse século também vai ser profano. O grande problema é que o mundanismo não é composto de coisas, de atividades, mas é a corrupção que nós, seres humanos, implantamos nessas atividades. Ou seja, é o como eu faço
essas coisas, é como eu realizo ou o porquê de eu estar fazendo essas coisas. Então aí é interessante que é perfeitamente capaz de eu e você sermos cristãos, estarmos dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade, dentro da igreja Rocha Eterna e sermos mundanos. Por quê? Porque tudo vai depender como você ou como eu, como nós estamos fazendo aquilo que o Senhor deixou para nossas. Onde está o nosso coração? Porque a Bíblia é muito enfática. Onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Será que muitas vezes poderia estar aqui agora? Faço essa pergunta para mim mesmo, gravando essa aula juntamente para vocês, meus irmãos, e de repente meu coração está ali, ó, não, vou gravar porque eu quero me aparecer, porque eu quero mostrar que eu sei ler um versículo bíblico aqui, destrinchar. Essa concepção me torna mundano. Estou fazendo uma coisa boa, mas a minha intenção não é. Então vocês conseguem perceber essa diferença? É isso que nós temos que ter. É capaz de eu ser sim cristão, estar dentro da igreja e muitas vezes ser mundano, porque tudo vai depender da intenção de realizar esse ato. Vou abrir com vocês aqui agora a Bíblia lá em 1 Timóteo, capítulo de número 4. Eu vou ler com os irmãos do verso de 1 a 5, e diz assim, ó: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Pela hipocrisia de homens, lembra que nós falamos da hipocrisia, que é a questão de usar máscara, que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, ou seja, está dentro dele fazer aquilo que ele acha que é certo e não aquilo que a Bíblia determina ser correto. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis, ou seja, colocando, interrompendo as estruturas que Deus fez, conforme nós estudamos, e também falando para a questão da abstinência dos manjares que Deus criou, se apartando da criação de Deus, deixando de aproveitar. Então o pecado, gente, não é você ter prazer nas coisas que são criadas, né? Tudo foi criado por Deus. O problema é você usar as coisas de Deus de maneira indevida. E continua aqui, ó: para que os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração ela é santificada. Então Deus criou todas as coisas boas. O problema, o mundanismo, está exatamente no jeito que você e eu utilizamos as coisas que Deus nos deixou. E eu não estou falando só de coisas eclesiásticas, funções que nós fazemos na igreja. Lembra quando nós falamos sobre a vocação? Então nós temos que ter todos os âmbitos, tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida, nós devemos fazer como se estivéssemos fazendo para Deus. Aliás, fazendo para Deus. Sirva o seu Senhor como ao Senhor. Eu tenho falado muito desse texto e tenho tido ele na minha vida também, né? Em tudo que nós temos tensionados a fazer é fazendo para Deus, independente o que quer que seja. Se eu, como um professor dentro da minha escola, estou dando aula, eu não tenho que ter em mente que eu não tenho que dar aula somente para os meus alunos. Eu tenho que estar dando aula como se Deus é o meu verdadeiro diretor, é ele que está ali observando, e tudo que eu falar sejam palavras vindas dele, para que eu possa oferecer um sistema educacional cristão, mesmo que a minha escola não siga, que esse sistema seja cristão para os meus alunos. Se eu estou trabalhando num hospital, às vezes a gente pensa isso, né? Que no hospital assistimos até o testemunho do irmão nesse domingo agora, e eu fiquei super feliz por ver que existem pessoas que têm essa visão de que estão no hospital ali, mas eles querem oferecer uma medicina voltada dentro dos preceitos de Deus, da calmaria de Deus, do descansar no Senhor. Porque às vezes a gente pensa, eu vou ser médico, mas eu quero ser médico para ir para aquele campo missionário, lá na África, porque lá eu vou fazer a obra de Deus. Ou às vezes as pessoas falam, nossa, sortudo é o pastor Mauro, o pastor Everson, que vivem ali da obra, dentro da igreja, eles fazem a obra de Deus. Não, nós temos que fazer a obra de Deus também lá fora, honrando as coisas que Deus deixou. Lembra quando nós falamos de Lutero e o sapateiro? Quando ele falou, olha, você quer ser um sapateiro? Faça um bom sapato e venda por um preço justo. E ali você estaria fazendo a obra de Deus. Então nós temos que fazer isso. O que nos separa dessas coisas é o pecado, é a queda, é a intenção
pecaminosa que por muitas vezes está dentro do nosso coração e faz com que nós venhamos a agir de maneira errônea. Então agora, para finalizarmos, nós vamos falar da apostasia. Apostasia é uma palavra muito utilizada no círculo evangélico, principalmente, né? Faz parte do evangeliquez, está sempre ali muito presente, porém, no Novo Testamento, ela é uma palavra grega, né? E lê-se apostasia mesmo, apostásia, né? Para ser mais precisa, a pronúncia correta seria mais ou menos essa, apostásia. Ela aparece no texto bíblico apenas em 3 versículos, se não me falha a memória, Hebreus 12, Atos 21, 21 e 2 Tessalonicenses, eu até anotei aqui, 2, 3, né, e Hebreus 3, 12. E ela é definida como decaída, como algo, uma deserção, um se afastar, um deixar, cortar aquilo que antes estava ligado. E aí, gente, a ideia é mais ou menos assim, né? É que nós estamos dentro da igreja, nós estamos condicionados, nós somos crentes que aceitamos a Cristo, aceitamos através da confissão o sacrifício salvífico de Jesus na cruz do Calvário, nós nos batizamos, mas muitas vezes nós estamos dando lugar ao pecado e nos afastando de Deus. E a gente que nos afasta do Senhor é o próprio pecado, não existe uma outra explicação. E aí nós estaríamos apostando da fé, se apartando da fé, saindo do círculo de confiança, né? Vamos dizer assim, como diz aquele filme, né? Entrando numa fria, filme antigo aí do meados, final dos anos 90, começo dos anos 2000, falava saindo do círculo da confiança. E às vezes nós não percebemos que isso acontece conosco, mesmo estando dentro da igreja. Às vezes o pecado ele está tão enganoso que a gente não acha mais que pecado é pecado, né? E aí eu quero destrinchar com os irmãos para nós finalizarmos essa nossa aula falando sobre 3 passos que acabam nos levando à apostasia. 3 passos que nós muitas vezes não percebemos, nós nem notamos e ele nos leva, nos afasta de Deus. E às vezes a apostasia ela é muito interessante de se estudar e de se perceber, porque a apostasia faz com que nós fiquemos na igreja, fiquemos ali, oramos, até vamos orar às vezes até pela pessoa que vai pedir oração lá na frente, você vai lá, eu vou lá, e oramos por essas pessoas e muitas vezes a gente não está nem ligada com o Senhor e a gente acha que está fazendo. Às vezes nós damos glória a Deus, pulamos, né? Os mais antigos, né, vão lembrar, faz um reteté, aquela coisa toda, e às vezes nós não estamos em comunhão com Deus. Então vamos atentar a esses 3 passos que podem nos levar à apostasia. O primeiro passo, não necessariamente, tá, meus irmãos, existe uma ordem aqui, foi algo que eu elenquei, né, no estudo aqui da palavra, talvez você veja alguns outros mais e você pode enriquecer essa aula também, falando sobre outros passos. Mas o primeiro passo que nós podemos perceber que pode nos levar à apostasia é a falta de fé. O crente, ele deixa, quando eu digo falta de fé, a fé é algo interessante, né? Porque ela tem vários módulos, várias definições, mas a fé que nós estamos falando aqui é você deixar de levar a sério as verdades e as exortações da palavra de Deus. A verdadeira revelação, que é a Bíblia. Nós estudamos isso na nossa primeira aula presencial, no nosso primeiro vídeo. Basta você procurar aí no YouTube, se caso você não lembra, ou caso você não tenha visto no YouTube, tem aí essa aula. Eu vou até deixar aqui na descrição, tá? Você já pode ver, ela tá já aparecendo aí para você, essa nossa primeira aula, que fala sobre a Bíblia e o que ela é, o que ela representa para nós cristãos. A Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia, a revelação inspirada de Deus de maneira verbal e plenária, né? Nós até falamos assim, como o pecado, a depravação é total, a Bíblia, em toda a sua essência, ela é plenária, ela é total para converter o homem, para consertar a vida do homem aí, né? Então, o que acontece? A Bíblia, obviamente, desde que ela é lida mediante o estudo, né, sendo baseado dentro dos preceitos de uma cosmovisão cristã. Mas enfim, então quando você deixa
de levar a sério o que está aqui, as verdades e as exortações da palavra de Deus, você está dando o primeiro passo rumo a essa apostasia, quando você começa a vir com experiências que não são bíblicas, experiências extra palavra, desculpem, e isso faz com que automaticamente você passe a observar o mundo e fazer as coisas dentro da própria igreja que não estão de acordo com o parâmetro que a Bíblia determinou. Coisas que não são bíblicas, infelizmente, elas, aliás, ou felizmente seria mais sensato, elas não são de Deus. Então, como nós falamos da falta de fé, né, se afastar das exortações bíblicas daquilo que não é de Deus, isso quer dizer que a cosmovisão daquele que toma esse primeiro fato da falta de fé, ele, teoricamente, né, ou, aliás, na prática, ele não está com uma cosmovisão bíblica, uma cosmovisão sem fundamento. É uma cosmovisão que não é de Deus. As verdades bíblicas não fazem parte da vida do cristão. Ou seja, se ele não lê a palavra, se ele não segue os preceitos bíblicos, ele não está sendo um bom cristão, não faz parte da vida dele a verdade revelada. Nós temos cristãos, temos irmãos em Cristo que eles se preocupam mais em agradar ao pastor, em agradar ao irmão X, ao irmão Y, do que agradar a Deus. Ele prefere seguir as verdades que ele viu no YouTube ou práticas que são extra-bíblicas, práticas que não têm nada a ver, que não estão escritas na Bíblia, que não foram reveladas através da palavra, simplesmente porque ele acha que é legal, ele acha que é bacana. E aí ele vai tendo isso, ele fala, poxa, é uma coisa boa, é de Deus. E não é, porque não está de acordo com a palavra. Às vezes ele faz as práticas porque ele acha que simplesmente, se o pastor estiver olhando, estiver vendo, ah, beleza, eu tô numa boa, tô numa nice com o meu pastor e a coisa vai acontecer. Mas não, meu amado irmão, minha amada irmã, nós devemos fazer, em primeiro de tudo, as coisas para agradar a Deus e de acordo com a sua palavra. Então, se você chegou até esse ponto do vídeo, se você não desligou o seu celular, o seu computador, se você não ficou com raiva do irmão Sandro, porque falar sobre a queda é algo realmente duro, é algo realmente pesado até para nós mesmos que estamos estudando, porque nós nos confrontamos com N coisas que nós fazemos de errado também. Eu até brinco na minha aula presencial, brinco não, falo uma verdade, eu sou mais pecador de todos os homens, eu oro a Deus, peço perdão e olho e vejo quão miserável eu sou e quão carente eu sou da graça de Deus na minha vida, e quando nós estudamos isso, nós também verificamos isso. Mas se você chegou até aqui, se aproxime de Deus. Não deixe que o afastamento e a falta de fé com relação à palavra do Senhor paulatinamente te tire da presença de Cristo. Se aproxime de Deus através da oração e do estudo da palavra. O Senhor Jesus, ele é muito enfático quando ele diz assim: erramos porque nós não conhecemos as Escrituras e nem tampouco o poder de Deus. Conhecer as Escrituras é conhecer aquilo que Deus revelou para nós, os homens. Não estou falando da revelação individual, do tratar de Deus no particular com cada irmão, mas esse tratar particular, ele é uma revelação pessoal, é você e Deus, e não é doutrina bíblica, não serve para você apaziguar com os outros irmãos. Temos irmãos aí que estão procurando até costumo dizer, né, a paz interior, como lá no desenho do Kung Fu Panda, né? Aquela coisa, a paz interior, mas a paz que esses irmãos estão procurando, fazendo práticas extras e N situações que não são bíblicas e nem convém aqui entrar nesse estudo, o estudo de quebra de maldição hereditária. Nós podemos falar num outro ponto, né, sobre as maldições que, né, supostamente estariam no cristão. Isso nós falamos de um outro momento, mas a paz que excede todo entendimento, o shalom de Deus, não é só ausência de guerra, mas é a paz que transborda, é a paz que muda a sua vida, ela vem de Deus. Não é uma busca sua, porque se olharmos para nós, nós não vamos encontrar muita coisa boa, não. Tá? Nós vamos encontrar umas coisas meio tabajara, né? Mas se olharmos para Cristo e pedirmos para que Ele transforme o nosso coração, aí a coisa muda de figura. E para finalizarmos, para fecharmos, o último passo que leva é quando nós somos enganados pelo pecado. Como assim engano do pecado, irmão Sandro? A ideia é a seguinte: o pecado ele tem uma aparência enganosa. Gregório de Matos ele falava em um dos seus poemas, quando ele fala ao Senhor Jesus Cristo, um poeta do Barroco, ele dizia que para Deus ser Deus, para que Deus exercesse a sua misericórdia, ele precisava de um pecador.
E aí o pecador pecava e Deus ia lá e perdoava e exercia o poder da sua graça. Então Deus só seria Deus mediante um pecador. Olha o engano do pecado. Deus, ele não quer um pecador. Deus, ele quer salvar esse pecador, né? Porque Deus não tem prazer no pecado. Ele ama o pecador, mas não tem prazer no pecado, não. Então ele salva o pecador e o pecador deixa de fazer as suas práticas erradas, porque acontece o arrependimento. Porém, o que é que acontece na igreja? Quando estou dizendo igreja, não estou dizendo somente a igreja Rocha Eterna, mas estou dizendo a igreja no seu âmbito global, né, do termo grego católica, né? Esse é o termo grego para universal, para a igreja, né, na sua totalidade. É o quê? Que a pessoa se torna tolerante ao pecado. Hoje mesmo, nós temos situações que não são bíblicas, situações que são condenadas pelas escrituras e que muitas vezes nós nos tornamos tolerantes com elas e nós deixamos de falar e de mostrar. Nós deixamos de falar N situações, como nós falamos a questão da própria estrutura do casamento, de estruturas que Deus deixou lá na criação e que nós damos aquele jeitinho e falamos, ah, isso não tem problema, e não, pode deixar passar. Não! Nós não devemos ser tolerantes com o pecado. E muitas vezes nós estamos agindo dessa forma, na maioria das vezes nós agimos dessa forma. Ah, não, mas eu respeito tal situação. Respeitar é uma coisa, mas a sua opinião e a minha opinião tem que estar embasada nas escrituras. Nós não devemos amar a iniquidade, nós devemos odiar a iniquidade e amar a retidão. E essa retidão, ela é revelada aqui. Então, para uma cosmovisão cristã, nós percebemos que existe a questão da criação, entender a criação em quem nós somos, qual o nosso papel diante da criação de Deus, que existe o pecado e que ele está aí fora, ele está também dentro da igreja, ele está muitas vezes dentro do nosso coração e nós devemos entender e pedir, clamar para que o Espírito Santo de Deus venha nos purificar. E isso é aquela ideia que nós vamos estudar na nossa próxima aula, que é a redenção que há em Cristo Jesus. Pois bem, meu amado irmão, minha amada irmã, você que conseguiu chegar aí até o final, que não ficou com raiva do irmão Sandro, eu agradeço. E falo para você que surgiu alguma dúvida, que ficou com algum pensamento que de repente poderia ser passado para enaltecer ou até mesmo para nos ensinar aqui coisas novas, coisas diferentes, você pode estar mandando a sua dúvida, a sua colocação no WhatsApp, que já está aparecendo aí, ou também pelo e-mail, que também já está constando aí para vocês. E na nossa próxima aula, no sábado, onde nós falaremos sobre a redenção, sobre a doutrina da redenção, que é o terceiro pilar da cosmovisão, da formação da cosmovisão cristã, nós falaremos de coisas mais agradáveis, daquilo que o Senhor tem a trabalhar por nós. Mas, que nem nós dissemos, é viável que nós entendamos o pecado para que a redenção venha fazer sentido na nossa vida. Então, te aguardo no próximo sábado. Fique com Deus.